Boa tarde a todos, meu nome é Elaí, sou trabalhadora da Associação Espírita Lauro Machado. Vou fazer o plantão de oração na tarde de hoje, com o livro Jesus no Lar, escrita por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Neio Lúcio. E a história de hoje é a história de número 29, a parábola relembrada. Então ela começa assim: mas antes de começar eu quero convidar a todos para colocar um copo de água em cima da mesa, uma jarra para ser fluidificada. E agora nós vamos começar a leitura da história. O nome da história é A Parábola Relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas da grande cidade, assistido por pequena massa popular, menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro, apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Então a pessoa jogou as moedas e o outro veio e roubou. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e a alimentá-lo. Depois dele surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando a dificuldade da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido, sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando com as próprias energias, conduzindo-o,
a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Então, eu fiz um pequeno resumo do meu entendimento, que é o seguinte: a história do bom samaritano nasceu de um questionamento de um doutor da lei que queria saber quem era seu próximo e como agradar a Deus. E Jesus conta que o sacerdote, o levita, vendo o homem machucado, passaram para o outro lado da rua, ou seja, os homens representantes da lei e de Deus passaram longe do homem com problema. E o samaritano cuidou do homem, colocando azeite nos ferimentos do homem caído e levando-o para uma estalagem. Temos que ter amor ao próximo e que todas as pessoas são o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. Aí vem a pergunta de Jesus: quem foi o próximo do homem caído, do homem em dificuldade? Porque é muito fácil a gente ser amigo das pessoas que têm uma boa posição social, uma situação financeira boa, que está empregado, com saúde, né? O difícil é a gente se aproximar de pessoas que não têm nada para nos oferecer, não é? Não devemos julgar ou ter preconceito com os nossos irmãos, porque todos são filhos do mesmo Pai. Portanto, todos são nossos irmãos. E não seríamos felizes num plano mais alto, vendo nossos irmãos em dificuldades. Então, foi um pequeno resuminho que eu fiz do meu entendimento, e que, na verdade, essa parábola está bem explicadinha para a gente entender, né? E agora nós vamos fazer a prece de Cáritas para a abertura do plantão de oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos fazer a fluidificação das águas. Vamos pedindo à equipe de Dr. Bezerra de Menezes o auxílio que possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós para os males físicos e espirituais, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas d'água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das escolas, dos abrigos, das instituições, das cadeias, para que todos tenham a oportunidade de se melhorar. Graças a Deus. E agora vamos para o plantão de oração. Nesta mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, para a caixa azul dos encarnados, o caderno dos desencarnados, a higienização no lar, o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que recebemos pelas redes sociais e sites, e também para todas as sintonias dos assistidos, trabalhadores e alunos que estão fazendo junto conosco. Neste momento, quero pedir ajuda para Valéria Santana da Silva, Denise Deia Dória Matizic, Antônio Santos Souza, Iraci Barreto de Souza, Edilson José de Souza, que todos possam ser agraciados com a misericórdia do plano espiritual de Jesus, de Maria Santíssima. E agora vamos também agradecemos a espiritualidade, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no lar, no trabalho, na rua, com muita luz e paz, graças a Deus. E agora vamos encerrar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. E agora eu quero agradecer a todos que participaram comigo desse plantão de oração. Desejo um ótimo final de semana a todos, que todos possam refletir nessa lição de hoje e que na próxima semana
vocês possam fazer comigo plantão de oração. Bom final de semana a todos. Até mais.